Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta segunda-feira, 18 de setembro, e você vai ter análises, comentários das notícias, interpretações das notícias pelo Ronaldo Serápicos e pela Cris Aragoni, que é do varejo automotivo executivo. O Ronaldo é advogado. Essa dupla é a primeira vez que está reunida aqui, não é? Primeira vez, isso. Nós vamos começar pelas primeiras damas, não é, Ronaldo? A primeira notícia é uma notícia que eu acho muito interessante. O governo de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública do Capitão Derrite, fez um monitoramento inédito, isso vai dar muito pano para a manga, da saidinha dos presos, que existe desde 1984, veio da reforma do Código Penal, e do processo, né, penal, do Código do Processo, é uma reforma de 1984. E sempre provocou muita polêmica. Muita gente entende que não deve ter, os outros entendem que deve ter, a maioria entende que não deve ter. O governo de São Paulo fez um monitoramento dos presos e prendeu 118, é inédito isso, que descumpriram as regras da saidinha, Cris. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Ronaldo. Bem, é um voucher, né? É um passe livre, é um voucher. Peraí que eu vou roubar e já volto. Né? E quando ele volta, peraí que eu vou roubar, vou lá no baile funk, ou alguma programação assim da minha preferência e já volto. Então, é mais ou menos isso. A saidinha é uma vergonha. É uma vergonha. Entre tantas vergonhas que nós brasileiros estamos acostumados, essa é uma... eu acho que é que nem jabuticaba, né, Paulo? Tem isso em outro lugar? Não lembro. Temos que ver se é uma jabuticaba brasileira aqui. O meu colega que é da área jurídica deve saber muito mais. Mas, no meu entender, essa jabuticaba só existe aqui, o cara sai, pega um passe, espera aí que eu vou roubar, já volto. Mais ou menos isso. Fez muito bem da polícia monitorar e para a surpresa de 0 pessoas isso aconteceu. Agora, Ronaldo, essa questão, ela mobiliza muito as pessoas. Todos os anos, quando tem saidinha, são 3 por ano, né, que tem direito, ou 4? Pode chegar a 4. É 4, né? Tem comentários, um dos comentários mais recorrentes é que no Dia dos Pais, a Suzane Richthofen saía, né, aquela que tinha mandado matar os pais com os irmãos cravinhos. E isso mexe com praticamente todo mundo. E essa iniciativa do governo de São Paulo foi inédita. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Cris. Boa tarde ao telespectador do Opinião. O assunto é polêmico. Eu pessoalmente sou contrário, mas por uma questão muito específica, né? Primeiro, responder a pergunta da Cris, existe sim crise em outros países, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, vários países europeus utilizam as saídas em momentos especiais como objeto de ressocialização, faz parte do procedimento de ressocialização do preso. Por que funciona nesses lugares e não funciona no Brasil? Porque esses países, eles têm sistemas prisionais que foram construídos para recuperar o preso, para dar ao preso a oportunidade de ser reintegrado na sociedade, que não é, infelizmente, o caso do Brasil. O Brasil tem talvez os piores presídios do mundo. A gente só deve perder lá para o Sudeste Asiático, aquelas coisas terríveis, né, que calabouço mesmo. As prisões brasileiras não têm condições de higiene, de saúde, não dá nem para viver. Se você tiver a oportunidade um dia de conhecer por dentro um presídio de verdade, né, um CDP ou um presídio do tipo do Carandiru, eu tive a oportunidade de conhecer o Carandiru quando ele ainda estava em funcionamento, é o inferno na Terra. Você não tem, os caras dormem no meio de sujeira, de excremento, de rato, de comida podre, sem luz, sem ventilação, é um inferno. Aí você dá para esse sujeito, porque a saidinha, ela não é para presos de segurança máxima nem presos violentos, é para presos com penas menores. Você dá para o sujeito essa oportunidade dele 4 vezes ter a tentação de não voltar mais, ele acaba um dia, ele não resiste. E aí você cria o terceiro grande problema dessa história, que é mobilizar toda a polícia. A gente tem que dar o parabéns para a polícia, que provavelmente monitoraram aí os presos mais perigosos, ou aqueles que tinham maior possibilidade de não voltar, e fizeram um bom trabalho de recaptura. Mas você vê, nós mobilizamos a polícia inteira para recapturar presos que já estavam presos.
criminosos que já estavam cumprindo pena. Então, a segurança pública perde, o preso também perde, porque ele acaba não resistindo à tentação. Quem conheceu um presídio sabe, não dá para voltar. Se você sair, Cris, você não volta. A sua pena vai aumentar, não faz mal, eu fujo na próxima. Porque realmente é muito ruim. Então, mas também se virar hotel, o cara não vai achar ruim, né? Então, o cara não pode ser hotel. Mas você... o cara tem que ser ruim para ele não querer ser preso. Mas tem que ressocializar, né, Cris? Tem que ressocializar. Você tem que criar um sistema que o cara tenha uma biblioteca para ele ler, para ele procurar uma outra profissão, para ele ver a família local, para ele ver a família dele. Nem isso. Não, mas não tem uma biblioteca, uma oficina. Uma oficina para o cara fazer cadeira. Eu já vi, já comentamos aqui dos presos fazendo a parte do material escolar das escolas. Sim, são casos raríssimos, muito poucos. Quer dizer, você não tem condição de ressocializar ninguém. Por isso que eu sou contra. Eu acho que é preferível o cara cumprir a pena dele, ir embora e você não mobiliza todo esse aparato policial para enxugar gelo, para fazer uma coisa que no papel era muito bonito. Né? Mas o Brasil não é primeiro mundo, não tem como fazer a mesma coisa que os outros países fazem. A gente tem feito muitas críticas ao governo Tarcísio no campo da educação. Vamos fazer um elogio sério, merecido nesse campo da saidinha, no campo da segurança, porque foi uma iniciativa inédita e muito bem sucedida. Ronaldo, o outro assunto que rendeu muita polêmica foi o do jornalista Alexandre Garcia, experiente. Ele vai completar 83 anos em novembro agora, tem uma longa carreira, foi porta-voz do presidente João Figueiredo, o último daquela série militar, foi da Rede Globo, foi da CNN, Jovem Pan, tem uma longa carreira. Ele responsabilizou o governo do PT pelas enchentes no Rio Grande do Sul, porque as comportas de 3 barragens teriam sido abertas. Eu estranhei aquilo porque a água ela passou por cima das barragens, então não teria sentido nenhum abrir ou não comporta, né? Ele foi obrigado a se retratar, ele leu o direito de resposta da Advocacia Geral da União. E por que essa notícia é muito interessante? Porque ela toca na questão das fake news, um dos grandes problemas da humanidade atual, a série de informações falsas que bombardeiam todas as pessoas praticamente todos os dias. Se mexer com fake news preventivamente, corre o risco de cair na censura. Então, o que aconteceu com o Alexandre Garcia é o que deve acontecer, você se responsabilizar quando você passa uma informação falsa. Agora, é muito raro isso acontecer porque é uma enxurrada de informação falsa, não dá para fazer isso com tudo, não é, Ronaldo? Olha, Paulo, o direito de resposta faz parte dos princípios democráticos, como o direito também à livre expressão. Então, é um meio termo muito difícil. De vez em quando nós vamos errar. Né? Nós vamos dar direito de resposta para quem não merece e vamos considerar que é opinião quem, na verdade, não está dando opinião, está tentando distorcer os fatos. Então, achar esse meio termo, e depender da justiça o tempo todo para fazer isso, é impossível, não vai acontecer. Então, a solução, na verdade, é as pessoas entenderem que nós estamos no meio desse emaranhado de informações, que uma grande quantidade dessas informações é falsa e que uma grande quantidade dessas informações falsas é feito deliberadamente, de propósito, para te enganar, para te influenciar, para te levar para um caminho que não é o correto em termos principalmente ideológicos. Hoje em dia a visão é mais essa. Então a única solução é as pessoas serem educadas a buscar a informação correta, a duvidar de qualquer informação que chegue para você sem um mínimo de fundamentação. Né? Então hoje nós temos na palma da mão, no celular, além de uma quantidade enorme de informações falsas, nós temos também informações verdadeiras. Você tem o mundo inteiro de informações hoje ao seu alcance. Então não é difícil você constatar, né? Não é difícil você ver imagens reais de algum acontecimento e tirar as suas próprias conclusões. Então eu acho que esse que é um problema hoje pode ser uma solução no futuro. Nós podemos criar pessoas mais conscientes de que para você chegar numa opinião, você tem que formar essa opinião. Você não vai simplesmente adotar a opinião do outro, cria a sua própria. Então quem sabe no futuro próximo essa enxurrada de informações seja positiva para todos nós e não só a tal das fake news o tempo todo, jogar sempre a culpa nas fake news. Cris, é exatamente o que a gente tenta fazer aqui, né? Interpretar a informação, ajudar o telespectador, a telespectadora a formar a própria interpretação, a própria visão das notícias, né? Eu sou a favor de censura zero. A pessoa fala o que ela bem entender,
que foi o caso dele, e depois vai ter que arcar com as consequências de falar o que ela quis. No caso dele, teve que ler o direito de resposta, constrangedor, né? Ali você, olha, eu me enganei, me desculpe, eu estava errado, eu menti, uma fake news. Então ele teve que publicamente dizer que o que ele disse não era verdade. É muito constrangedor para um jornalista renomado, professor de faculdade, tantos e tantos anos, uma referência. Então, eu acho que se ele cometeu um erro, o erro foi corrigido da maneira apropriada. Então, se você antecipa, não pode falar do assunto disso, daquilo, não pode falar a palavra tal, esse assunto é proibido, então você está fazendo censura prévia, o que nós estamos vendo no Brasil há uns 4, 5 anos. Então, o que tem que existir é isso, censura nenhuma, zero, e quem fala o que quer vai ter que responder por isso. Ontem eu estava num evento, numa festa, jornal comum, eu não estou lendo, e a gente está tão atribulado com os nossos próprios interesses, você acaba vivendo numa bolha. Ah, você viu, e falando do caso da Líbia, você viu no Havaí, o incêndio foi causado por um raio laser. Daí eu peguei e falei, a China está lá e por isso que os telhados estão sendo pintados com a cor azul, porque o raio laser não vai no azul. Daí à noite, antes de dormir, eu fui lá procurar o raio laser. Eu falei, gente, é fake news legítima, legítima. Né? Uma bobagem que, olha, só por Deus. Um dia desse, um amigo meu me mandou uma notícia, acho que eu até contei aqui, que eu fiquei tão impressionado com aquilo, dizer que o Papa Francisco tinha dito que era preciso sacrificar eutanásia, né? Alcoólatras, autistas e portadores de deficiência para combater os efeitos climáticos. Eu falei, como pode mandar uma bobagem dessa, né? Que o Papa ia falar um absurdo desse. Aí eu telefonei para o cara que me mandou, né? Eu falei, você mandou uma coisa absurda aqui, né? Do Papa. Ele falou, mas esse papo é vagabundo, não sei o quê. Você manda uma mentira dessa e ainda justifica. Não, porque ele é vagabundo, porque ele... Sabe? Quer dizer, a pessoa não quer saber a verdade, ela quer acreditar naquela bobajada lá. O Opinião volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, hoje o Ronaldo Serápicos, advogado, a Cris Aragoni, executiva do Varejo Automotivo, estão analisando as notícias com você. Cris, uma dessas notícias é de que um empresário de 33 anos de Santos caiu no golpe da pirâmide financeira, perdeu 1,5 milhão. O grupo que aplicou nessa pirâmide perdeu mais de 20 milhões de reais. E a pergunta é a seguinte, como é que alguém ainda cai no golpe da pirâmide financeira? Não dá nem para ter dó, né? Gente, não dá nem para ter dó, porque dinheiro fácil, pelo amor de Deus, dinheiro fácil. Sabe que lá na loja nós orientamos muitos clientes, às vezes aparece um cliente ou outro falando, não, vai pagar como? Eu vou pagar com uma carta de consórcio que eu estou comprando. Que consórcio que é? Não, eu estou comprando a carta de 100 mil reais, eu estou pagando 70. Eu falei, peraí, me ajuda aí. A pessoa ela está, querendo ser enganada. Então, dinheiro fácil não existe. Ganhar na Mega Sena, você já viu alguém ganhar na Mega Sena? Você vai lá, joga, etc. Mas dinheiro fácil não existe. Agora, um empresário experimentado, quem lembra, Paulo, quem lembra do golpe que foi dado lá naquela empresa que ficava lá no corporate? Lembra? No golpe? 400 milhões. 400 milhões. E quem caiu no golpe? Medalhões da cidade, pessoas de renome, empresas de renome internacional sediadas aqui na nossa cidade, empresários experimentados caíram no golpe, ali naquele escritório que ficava no corporate. Então, o que eu tenho para dizer é que é canja de galinha e Deus habita na prudência. Dinheiro fácil, gente, não existe. A ambição
E a ambição. Ambição é coisa boa, é ganância que não Exatamente. Quando a ambição descamba para a ganância, né? Esse caso que a Cris comentou aí, são 400 milhões aproximadamente de desvio de dinheiro. O dinheiro sumiu, ninguém sabe onde foi parar. Era um esquema de pirâmide. Eles pagavam os dividendos de quem já tinha entrado com o dinheiro novo que estava entrando. A própria vítima pagava o inicial dos outros que já estavam ganhando. Aí você via aquela ganância, pô, o sujeito está ganhando 5% ao mês. Você que é trouxa, falaram para mim que eu era trouxa, que ganhava só 1 aplicando nas minhas aplicações normais, e ele queria ganhar 5. Por que você não vem também? Primeiro, porque eu não tenho esse dinheiro todo. Segundo, porque tem alguma coisa errada nessa história, né? E você sabe que eu perguntei para as pessoas, né, o que levaram elas a acreditar, porque ninguém tinha contrato, ninguém tinha os termos, ninguém tinha segurança nenhuma, todo mundo sabia que estava entrando numa roubada. Mas por quê? Por que vocês confiaram nesse pessoal, né? O escritório deles era muito bonito e tal, e eles estavam dando 5% ao... Quer dizer, por isso que... Imagem pessoal e profissional positiva. Eu falo disso no meu Instagram e funciona. Ganância também, Cris, foi o do funcionário da Prefeitura de Florianópolis. É um caso que vem sendo investigado há 1 ano, estava em sigilo de justiça, e agora foi revelado um vídeo em que ele pede 50 mil reais. Se tem 50 mil aí, dá esses 50 mil para regularizar obras que não poderiam ser aprovadas de um construtor. Feio, né? Feio. Ele denigre a imagem de bons servidores. É por esses poucos que fica aquela pecha de fiscais corruptos, de pessoas desonestas no serviço público. É uma pecha muito ruim, imputada em servidores. Por conta deste que foi pego, toda uma categoria fica muito mal falado. Então, a exemplo, nós tivemos alguns casos já comentados aqui, em que houve a expulsão, a exoneração, né, e o processo administrativo aberto para punir o servidor na forma da legislação e do estatuto de cada cidade, não sei bem como funciona, mas é um ladrão, né? Vamos falar assim, é um ladrão e tem que ser tratado como ladrão. É o caso típico da ganância, né? Aí já até extrapola, né? Já até extrapola. Você pode até dizer que era legítimo você querer melhorar de vida e tal, mas esses casos são bem diferentes. E a Cris mencionou bem que você acaba manchando toda uma categoria. Mas você vê, nós estamos falando de um caso lá de Florianópolis, nós tivemos casos aqui na Baixada Santista envolvendo políticos, sujeito recebendo dinheiro na mesa, contando na hora, empacotando. Tivemos casos federais, né? Em Guarujá, vários vereadores foram flagrados recebendo dinheiro do prefeito. Eles diziam que era convite para a festa da tainha, não é? Colocava na meia o codinome. Convite para a festa da tainha. Uns guardam na meia, outros guardam na cueca, outros guardam... Mas, enfim, infelizmente tem esse lado aí. A solução é punição grave, severa, que é para você não criar também uma situação, e que já me contaram isso, um sujeito numa repartição, e que ele era o otário da repartição. Por quê? Porque era o único que não recebia propina. Então, no Brasil, nós temos um pouco disso, né? Quem cumpre a lei, quem paga os impostos, quem devolve o troco, é otário, é o trouxa. Nós estamos falando agora aí das pirâmides, né? O cara de sucesso é o cara que leva vantagem, é o cara que ganha mais do que você, ganha mais que todo mundo, porque ele achou um jeitinho de ganhar mais. Quem faz a coisa certa é o trouxa. No Brasil, nós temos um pouco disso, até hoje, continuamos tendo. Né? De vez em quando, o cara muito honesto começa a falar assim, caramba, só eu? E os outros que não acompanham. Então, é besteira você achar que só político é desonesto. O político, antes de virar político desonesto, ele já era desonesto fazendo outra coisa. Ele é eleito dessa forma. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente elege. Tem uma notícia também que é bastante curiosa, Ronaldo. Um homem foi condenado pela Justiça Federal de Santos à prisão pela posse, pela importação de substâncias da China que servem para anabolizar, multiplicar, batizar a cocaína, né? Fazer com que a cocaína pareça mais do que ela é. É interessante, tem a guerra de narrativas, né? A defesa foi de que ele teria importado essas substâncias como analgésicos para tatuagem. Aí o juiz perguntou, o juiz analisando o processo, falou assim, peraí, você trabalha com transporte de grãos, né? Você começou a fazer tatuagem com mais um sócio aí, começou a fazer tatuagem.
A quantidade de analgésicos que você ter importado dá para 50 anos de fazer tatuagem, que é mais ou menos um outro caso. Ele é morador de Guarujá, de um médico de Guarujá que foi preso com 60 quilos de cocaína, né, lá no Jardim Acapulco, na casa dele, e falou que era para consumo próprio, 60 quilos. É uma narrativa que não combina. No caso dessa condenação, tem um outro detalhe. Muitas substâncias que são usadas para o refino da cocaína, que é feito, né, aqui na Baixada Santista, elas têm que ser compradas e muitas vezes entidades laranja, algumas até consolidadas no mercado, são usadas pelos traficantes para essa compra. Sim, não existe nenhuma droga hoje que seja totalmente autônoma, ou seja, que você consiga produzir todos os ingredientes de forma legal. A maioria esmagadora dos ingredientes, principalmente os sintéticos, né, as drogas sintéticas feitas em laboratório, essas aí praticamente 100% dos insumos, das matérias-primas, são produzidos de forma legal e depois transformados na droga. Então, por isso que a legislação foi se aperfeiçoando para também colocar os aditivos na lista de produtos proibidos, né? E você, quando tem um produto desse tipo, você tem que ter muito bem justificado a utilização dele, totalmente documentada, porque senão você pode ser enquadrado, sim, dessa forma. Então, as autoridades estão de parabéns nesse caso, porque é uma daquelas operações camufladas, né? Que é fácil de passar se você não tiver um pouco de atenção. De qualquer forma, nós precisamos sempre saber quem é que é o destinatário final. Sabe aquela história do cara que desmonta carro para vender, rouba ferro, fio de cobre e tal? É muito legal você pegar o cara roubando fio de cobre. Mas o receptador, o cara que compra esse fio de cobre, o cara que compra essas peças de carro e o cara que ia comprar esses insumos para colocar na cocaína, esses aí é que são os mais perigosos. Esses é que tem que estar no final da ponta e também serem buscados. O Ronaldo falou tudo, né? Temos que encontrar para quem que o cara ia vender, quem ia ser o receptador, qual é a cadeia. Quem estava lá com o cheque na mão já prontinho para pagar quem eram os clientes desse empresário que colocou aí esse fermento na cocaína para ela ficar maior. Oferece uma delação premiada para ele. Isso, oferece uma delação premiada para pegar essa cadeia, né? Então, existe esse comércio nefasto, porque existem pessoas comprando e consumindo, por isso que eu sou 100% contra a liberação de drogas, porque senão ficaria pior do que já está e está muito ruim. E outra coisa, apesar do aumento da receptação, né? Apesar da polícia estar fazendo um bom trabalho, ainda assim é ínfimo, é menos de 10%, 15%. Então pega 10%, 15%, parece muito e realmente é, só que passa 85%, 90% de toda a droga, eles não conseguem capturar. É bem esquisito isso, porque se os ingredientes, né, para todo esse estado de coisas, eles são legais, por que não se segue a quantidade? Não, são controlados. Então seria muito mais fácil a receptação e encontrar esses traficantes que devem estar por aí em algumas chácaras. Dos analgésicos, né? Você tem analgésicos perfeitamente legais, morfina, mas são todos super controlados, porque podem ser usados como droga. O problema é que hoje esses produtos estão vindo da China e o controle que nós temos de lá é zero, né? Então tem que ser na importação o controle. E o volume de dinheiro envolvido no tráfico de drogas aqui na Baixada Santista é um volume, muito, muito, muito dinheiro. Então, são contratados profissionais de alta competência, firmas, empresas são envolvidas. Em alguns países da Europa, Ronaldo, os componentes de explosivos, a compra é monitorada para se chegar ao terrorista que está tentando produzir uma bomba, né? Não tem outro jeito. Se você controlar a cadeia produtiva e o dinheiro, né? O dinheiro hoje talvez seja até mais importante que a cadeia produtiva, porque ninguém fornece produto, né? Ninguém fornece produto sem o dinheiro circular. Então, essas duas formas de investigação estão muito avançadas hoje, principalmente no controle na guerra contra o terror, que o Brasil precisava incorporar também aqui. Você sabe, esses casos, acabamos de falar de um caso aqui que a empresa desonesta desviou 400 milhões de reais.
Nós temos condição de rastrear esse dinheiro. Esse dinheiro não saiu andando sozinho, não deu para colocar numa mala. Você não consegue colocar numa mala 400 milhões. Tem que rastrear o dinheiro. Então nós ainda estamos um pouco atrasados aqui no Brasil nesse sistema de monitoramento. O Opinião Litoral volta, é rapidinho, fica com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. A Cris Aragone, o Ronaldo Serápicos estão analisando as notícias com você. Cris, o Fantástico da Rede Globo ontem apresentou uma reportagem que eu pessoalmente achei muito interessante de jornalismo investigativo. O primeiro condenado pelos atos de 8 de janeiro, Aécio Pereira, alguém teve a ideia de ir no condomínio onde ele mora e fazer um levantamento. E descobriu que os vizinhos tinham medo dele e que ele tem 10 boletins de ocorrência por homofobia, por agressão, por vários tipos de crime. Tem que investigar mesmo, né? Não pode fazer o que eles fizeram, colocar todo mundo num estádio, tranca a porta e quem morre de fome, morre de sede. Isso não pode, tem que investigar, identificar e individualizar as penas. É assim que funciona num Estado democrático, num país democrático, num país com leis, onde o advogado tem acesso aos autos do processo, onde o advogado sabe quais são as penas e quais são as acusações que o seu cliente está sendo submetido naquele processo em questão. Então, é exatamente isso, tem que ir lá investigar. Ele já tem um histórico de violência, ele tem um histórico de depredação, ele tem um histórico de invasão de propriedade, de equipamentos públicos. É exatamente isso que foi feito pelo Fantástico, que tem que ser feito pelas autoridades, individualizar as responsabilidades e identificar os crimes por CPF. Quando você coloca todo mundo numa peneira, você não investiga ninguém, você coloca um carimbo e aí você comete muitas injustiças. Tem um aspecto ainda interessante dessa reportagem do Fantástico, que também saiu no G1, é que ele era, com toda essa violência, com todas essas acusações, ele foi 8 anos seguidos síndico do condomínio. Ou seja, será que ele tinha procuração? Como é que é um mistério desse, Ronaldo? Então, Paulo, veja, eu acompanhei o julgamento, né, e já tinha lido o que existia de provas contrárias a ele, tem os vídeos que são determinantes, né, não tem nem o que discutir. Então, ele sofreu uma condenação. Há uma discussão a respeito de pena, né, que nós até discutimos, conversamos um dia desse, porque essa história do golpe de Estado, e que havia uma discussão técnica para fazer, mas infelizmente a defesa dele preferiu não discutir a questão técnica, ficaram lá falando sobre outros temas e não falaram sobre as questões que poderiam ter diminuído a pena dele. Mas enfim, ele foi condenado, bem condenado, não tinha outro jeito, cometeu crimes e acabou. Eu não entendi essa reportagem do Fantástico de ir atrás para saber o que mais que ele fazia, o que deixava de fazer, e fico me perguntando assim, se descobrisse que ele era uma boa pessoa, que prestava serviços comunitários, que tinha lá um serviço prestando apoio a pessoas necessitadas, enfim, se chegasse à conclusão que ele era um excelente cidadão, iam apresentar, iam fazer a matéria. Então, assim, o capítulo desse rapaz está encerrado. Ele cometeu um crime grave, não podia fazer o que fez, as pessoas não entenderam a gravidade disso daí, nós precisávamos ser mais didáticos, explicar, apesar que todo mundo sabe, né? Você não pode invadir um prédio público, destruir uma obra de arte, quebrar coisas, depredar patrimônio público e histórico, quer dizer, tudo isso está errado, né? Tudo isso, além de ser antidemocrático, é anticivilidade, né? O sujeito é a barbaridade, tem que ser preso, acabou. Agora nós ficamos insistindo, de vez em quando há uma insistência em ficar remoendo isso daí, você cria um clima de disputa, revanchismo, né? Até chegar ao ponto de que você vai encontrar algumas pessoas defendendo esse cara que é um criminoso, confesso. Então, mas não precisava espizinhar, a gente já sabe que ele é criminoso, as imagens deixaram claro que ele é criminoso. O que ele fez no condomínio dele o ano passado, ou deixou de fazer, isso realmente não interessa. Agora, eu tenho a impressão que se o jornalista encontrasse que ele era uma pessoa que ajudava as velhinhas a atravessar a rua, né? Colocaria também, sabe por quê, Ronaldo? O conteúdo humano na notícia é sempre importante. O conteúdo humano ruim é sempre importante. O bom também. Eu não vi, eu vejo pouquíssimos. Quando alguém devolve dinheiro, por exemplo,
É dinheiro. um clichêzão, né? Aí mas é um clichêzão. Mas é bacana, não é? Legal, bacana você saber do cara que mesmo necessitando, continua, se mantém íntegro, honesto. Essas são histórias legais. Ou o bombeiro que salva, né? Então, os heróis, né? Os heróis, eu reclamei disso também, né? Para mim, os grandes heróis dessa história toda, os patriotas de verdade, foram aqueles agentes de segurança que tentaram impedir a invasão do Planalto. Em pequeno número. Você vê né? as imagens, são 6 ou 8 caras tentando segurar uma multidão, a multidão vem para cima e os caras não saem correndo, não, eles ficam lá e tentam segurar, não usam a violência no primeiro momento, tentam conversar, tentam empurrar. Esses caras são os heróis e patriotas que eu não vi ninguém fazer reportagem sobre eles. Eu lembro de uma vez no Pacaembu que a torcida do Corinthians invadiu e era um Libertadores. pequeno, uma eliminação. Polícia Militar, a Polícia Militar também, um pequeno número, conteve a invasão que poderia ter assistiu terminado 300? numa tragédia, Assistiu né? 300? Os 300 300. soldados espartanos que Leônidas, seguraram. Eu lembrei disso quando eu vi aqueles bravos policiais militares, porque os caras vieram para cima, né? Aliás, isso precisa acabar. O sujeito não pode ter essa facilidade de agredir um policial militar. Eles não tiveram nenhum medo da polícia militar. Essas coisas é que me dão medo. Quando eu encontro um cara que não tem medo da polícia e vai para cima de um pelotão, mas eles lembraram os bravos de Leônidas, porque era um portão, né? Não era tão estreito. Mas eles seguraram. Era o alambrado, Eles né? seguraram a torcida inteira naquela entrada. Eles não invadiram o campo. Foi bem interessante, porque poderia ter terminado numa tragédia, aquela tentativa de invasão. Agora, a gente vive um tempo de desvalorização da cultura da vida que nós demoramos muitas centenas de anos, muitos séculos, para chegar nessa valorização da vida, né? E, de repente, a gente sente uma degradação desse valor. Na Baixada Santista, nesse final de semana, um homem em São Vicente matou a ex-mulher, depois se matou. Em Praia Grande, um empresário, dono de uma adega, envolvido com agiotas e com dívidas com agiotas, foi morto a tiros na madrugada de sábado. E em Santos, um homem de 31 anos colocou fogo no apartamento, antes tinha matado a mãe, que foi encontrada morta no apartamento, e num confronto ele foi no bairro de Aparecida, na rua Alexandre Martins, com a Vergueira Stadium, na madrugada de domingo. Ele foi apontado por algumas pessoas para a polícia, investiu com uma faca contra essas pessoas, acabou tomando um tiro, Cris, de um policial e morreu. Então, fim de semana triste, né? Um fim de semana com triste, pesado, mortes né? banais, por motivos banais, assim, mostrando, assim, em alguns casos, um retrocesso nessa Uma cultura de involução, valorização, né? da vida, né? Estamos evoluindo. Tudo que nós evoluímos como sociedade, como espécie, nós avançamos como espécie, como sociedade, cultivando o amor à família, o amor ao próximo, cultivando a proteção de nós, a proteção da nossa comunidade. Vamos respeitar os mais velhos, respeitar as mulheres e as crianças, respeitar pai e mãe. O pessoal tem que ter Deus no coração. Realmente é uma involução. E um se suicidou, não é isso? Depois de matar a ex-mulher. Depois de matar a ex-mulher, é um caso quase que epidêmico de suicídio no Brasil, e essas questões de violência contra a mulher. O homem não tem maturidade para enfrentar o fim de um relacionamento. Então, criamos uma sociedade imatura, uma sociedade que não consegue conviver com diferenças, uma sociedade que não tem capacidade de resolver problemas. Gente, ora bolas. Resolver problemas é o superpoder do ser humano. O ser humano só saiu da caverna e estamos aqui numa televisão com toda essa parafernália tecnológica, porque somos especialistas em resolver problemas. Então, quando nós sofremos uma avalanche dessas notícias tão terríveis, a gente tem um descrédito na sociedade atual. É preciso fazer uma reflexão, todos nós, nas nossas, com as nossas convivências, trabalho, escola, família, sociedade, igreja, para amarmos uns aos outros e nos respeitarmos mais uns aos outros. E quando a gente vê uma pessoa tão perturbada, tentar ajudá-la para que tudo isso não se repita.
Olha, Paulo, o comentário da Cris foi perfeito, né? Não tenho nada a acrescentar, porque a vida vale cada vez menos e a gente não entende exatamente o porquê que está acontecendo isso. Tem pessoas que me falam, é a pobreza que gera isso, mas nos Estados Unidos acontece do mesmo jeito, suicídio, o cara pega uma metralhadora, entra numa escola, mata crianças. Acontece na Europa, na Ásia, não dá para entender. Você pega nações desenvolvidas, né? Nações civilizadas, que conseguem fazer uma guerra, né, em pleno século XXI, Ucrânia e Rússia estão em guerra até hoje, né, tendo certeza absoluta que não foram esgotadas as outras opções que essas duas nações tinham para evitar o conflito. Então, alguém decidiu que perder algumas vidas não fazia diferença, e não eram algumas vidas, são muitas. Então, a humanidade, ela está doente. Eu acho que a vida não tem mais aquele valor, a economia, os negócios, a tal da honra, né, vale mais do que a vida. Eu realmente não consegui entender ainda qual a razão disso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vetou um projeto que previa o combate ao HPV, a prevenção ao HPV, que é uma das principais causas de câncer no colo do útero, nas escolas. Mas isso a gente já está com o tempo esgotado. Nós temos durante a semana para discutir esse veto aí, e essa cobertura vacinal contra o HPV ainda é muito baixa no Brasil. Talvez seja interessante adotar a prevenção também nas escolas. Por enquanto, vamos agradecendo a Cris Aragone, o Ronaldo Serápicos, a participação hoje aqui como comentaristas, a equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, logo depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.